Olá, pessoal. Mais uma live hoje. Hoje nós vamos... Alan vai falar diretamente do Rio de Janeiro com a gente. E hoje, muita informação. Então, a gente está usando vários recursos de pauta. Tivemos uns probleminhas já com a internet. 6 minutinhos de atraso. Mas vamos lá. O Papai do Céu vai ajudar. Vai abençoar. Até o cabelo tá mais bagaceiro do que sempre. Boa noite, minhas amadas amoras. Ai, a mente tá aqui. Que chique. Vou mostrar minha caneca. Olha essa caneca, gente. Essa foi eu que me dei de presente. Essa eu usava lá na Episteme, né, Bruno? Eu fui lá e tirei. Tabata. Deixa eu ver se o professor Alan já está aqui. Desculpa o atrasozinho, gente. Vamos lá. Deixa eu ver onde que tá o Alan. Opa. A gente testou hoje à tarde. Mas sempre assim, né? O Alan já tá aqui. Olá, Amanda. Boa noite. Boa noite, querida. Eu fiquei preocupada. Sabe quando você começa a fazer uma sucessão de erros? Eu falei, ai meu Deus, como é que pode? Mas tá dando Mas tudo deu tudo certo, a certo. Eu internet tá atrasei pegando muito. agora, tá tudo certinho. Oi? Deixa eu aumentar você. Não, fui eu que atrasei, né? Eu já estava preparado aqui. Você já tá em inglês. Alan, vamos começar a nossa live, porque ela é bastante substancial e eu não quero deixar nenhuma pauta de fora, né? Então, acompanhar depois, porque aqui a prosa vai ser grande. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu Tudo bem. trabalho. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todo o meu público que está assistindo, porque eu já compartilhei nas minhas redes, no seu público e também no público do Instituto Episteme também. Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Eu sou o professor Alan Santos, sou professor de Educação Especial no município de Itaboraí e de Niterói. Já trabalho com educação há 15 anos, mas 13 deles dedicados à educação especial. Primeiro, eu comecei numa escola exclusiva Uau. de educação especial, né? Uma instituição que me ensinou tudo o que eu sei hoje. E depois eu migrei para a educação especial na perspectiva inclusiva, né? No município de Itaboraí e hoje também em Niterói. Então, assim, sou totalmente apaixonado por educação especial e educação inclusiva. Sou militante mesmo, gosto. Então, toda vez que tenho convite que eu possa estar participando, eu estou participando porque eu acho muito importante. Eu acho que é uma missão do educador especial estar participando, estar levando uma palavra, sobretudo nesse momento agora de pandemia. Eu acho importante nós estarmos juntos, levando alguma palavra para as famílias e para a comunidade escolar. Então, muito obrigado pelo convite. Esse sou eu, né? Simples assim. Eu que agradeço. Eu conheci o Alan pelas redes sociais, acompanhando o trabalho dele, vídeos que ele posta, né, do seu trabalho com as crianças. Eu ficava lá namorando, esperando ele postar um vídeo novo para ir lá ver, curtir. Aí tomei coragem e entrei em contato com o Alan. E ele é Alan, né? Essa pessoa incrível, super carinhosa, que me recebeu muito bem. E aí a gente decidiu trazer a pauta sobre TDAH, focando principalmente em políticas públicas, direito e estratégias de intervenção. Por quê?
né? Bem divulgado. Aqui a gente trabalha predominantemente, Alan, com TEA, né? Então, o transtorno do espectro autista sempre é um assunto bastante presente na nossa pauta, mas nós criamos um programa para a TDAH. Então, cada vez mais, trazer esses diálogos e as informações de qualidade para as mães que, quando recebem o diagnóstico, se desesperam, né? Tem sempre aquela estranheza sobre o que é o TDAH. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o TDAH, as suas principais características e hoje o que você vê assim como possíveis alternativas de Então, o tratamento. transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico, né, de causa genética também. E ele aparece na infância e ele vai seguir, geralmente segue com o indivíduo pelo restante da vida. Então, eu digo até que eu sou um pouquinho TDAH, porque eu sou um pouco agitado, eu tenho, entre essas características, né, às vezes eu tenho um pouco de desatenção se eu não me organizar, um pouco de inquietude e também essa impulsividade. Então, o professor, né, que está assistindo a nossa live agora, com certeza ele vai perceber no seu aluno, dentro da sala de aula, essas características. É quando realmente ele vai se atentar para aquela diferença, porque numa sala de aula, né, com os seus pares, né, o aluno ali na sua turma, quando o professor perceber uma inquietude, uma desatenção e também uma impulsividade, o professor já começa, já desperta nele, ou não, essa criança tem alguma coisa um pouco diferente das demais, né, das demais. Comparando a outras crianças, ela tem essa dificuldade. Então, assim, é importante a gente ressaltar que essa condição do TDAH, né, esse diagnóstico que for feito, né, ou pelo psiquiatra ou pelo neuro, essa condição ela não é uma deficiência. Tem muita gente que acha que o TDAH é uma deficiência e não é, é só um transtorno funcional específico. Então, assim, por isso que tem tantas lutas, né? As famílias lutam tantos por direitos, e a gente vai falar de direitos hoje também, né? Justamente por causa disso, porque o TDAH ele não é visto como deficiência. Então, pelo fato dele ser um transtorno funcional, mas que hoje está sendo muito visível, é necessário realmente essa mobilização para a gente conseguir adquirir determinados direitos para a pessoa que tem TDAH. O tratamento hoje no Brasil para o TDAH ele é multimodal, que a gente diz, ou seja, é um medicamento, né? São as terapias, as orientações aos pais, aos responsáveis por esse indivíduo, e também orientações para o próprio indivíduo, porque ele precisa se conhecer. Ele precisa saber que ele tem essa condição Sim. e como ele pode, né, se autorregular de vez em quando. Né? Ele precisa se conhecer. E até assim, o autista, a gente também precisa fazer isso com ele. Né? Ele precisa conhecer essa condição dele, ele precisa entender essa condição dele para ele poder se autorregular. Então, é importante a gente está falando sobre isso e esse tratamento ele vai seguir sempre assim. A gente chama ele no Brasil de multimodal. E a terapia que mais se emprega hoje é o cognitivo comportamental para esse tipo de aluno, né? E no Brasil é o psicólogo que vai estar fazendo esse trabalho, né? É o profissional que está gabaritado e preparado para trabalhar com essa terapia com ele. O psicopedagogo vai vir com essas outras articulações, né? Que é conversar com a escola, é conversar com o aluno, para que ele consiga se compreender esse trabalho que eu falei, que ele precisa se perceber, se entender, o psicopedagogo ele vai fazer esse trabalho, e também em parceria com a escola e com a família. Então, eu acho que hoje esse multimodal que a gente fala é justamente esse trabalho de rede. É o que a gente precisa para realmente isso funcionar de forma mais correta possível. Ele é banalizado
e deixado de lado, né? Logo no início da sua fala, você já destaca que não é uma deficiência, é um transtorno, mas um transtorno que muitas vezes vem carregado com comorbidades, com outras patologias, até outros transtornos que podem levar o indivíduo a uma vida com bastante dificuldades, né? E a gente vê, por exemplo, índices de depressão em crianças, adolescentes e jovens com TDAH, a ansiedade, né, que também é bastante presente, né? Só que existe eu acredito que uma certa ilusão a respeito do que uma pessoa com TDAH realmente pode fazer na sociedade. E aí a gente vai entrar isso aí mais um pouquinho aí para frente. Só que você tocou num ponto muito interessante, que é sobre falarmos para as crianças sobre o TDAH. E a Bruna Ament está até aqui vendo a nossa live, ela é uma das nossas terapeutas, que também tem um filho com TDAH, e a gente uma vez teve uma conversa sobre isso. Ela chegou e falou: Amanda, eu falo ou não falo que ele tem TDAH? Porque eu não quero que ele veja isso como muleta, e faça um uso indevido, né, dessa condição e dizer, olha, eu não consigo fazer isso porque eu tenho TDAH. E aí a gente teve toda uma conversa sobre a importância de trazer um empoderamento, né, para a criança, e também a questão como faz parte da formação da identidade dele, saber das suas limitações, das suas possibilidades, né? O que pode ou não fazer, o que pode ou não tratar. E aí nós começamos, né, a fazer ela lá na casa dela com o Miguelzinho, uma preparação para que ele entendesse o que era o TDAH. E, gente, eles sabem, eles compreendem perfeitamente, não tenham esse receio de dizer o diagnóstico. Hoje, aqui na ONG, a gente tem assim, vários pais que se negam a dizer aos filhos o que as crianças realmente têm. Fala, eu não vou falar para ele que ele tem TEA, não vou falar que tem TDAH. Então, porque é muito criança. Não sei, você deve ter escutado muito disso, né? É muito criança, não vai entender, né? E isso é uma questão de apropriação. Eles têm que saber, né, e também a gente diminui os índices de depressão e ansiedade dessa criança, porque ele vai passar a se exigir menos também. Não no sentido de ser folgado ou ser preguiçoso, mas de começar a entender as suas capacidades, né? Vamos lá. Vamos aqui, a gente elaborou uma pauta aqui com mais ou menos uns sete temas, né? Vamos falar sobre direitos, né? Tem tanto na legislação brasileira, a lei estadual, a PL federal e a AEE. Eu Você é sou a AEE, professor né? de atendimento educacional especial. Eu sou Você a também é? Ah, Eu sou. colega! Foi a minha melhor especialização da vida. Foi o curso, assim, eu fiz muita coisa, mas o curso que mais me ensinou foi o AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, né? Para quem não conhece, é um curso lindo, muito lindo de ser feito. Vamos falar aí dos direitos da legislação brasileira. Hoje, o que temos para o Então, aí eu já TDAH? vou até citar, já que a gente falou sobre o atendimento educacional especializado, é que o TDAH ele não faz parte do nosso público-alvo do atendimento educacional especializado pela resolução do MEC. Então, esse público, Sim. ele, pelo fato da gente atender deficiências, né, o nosso público do atendimento educacional especializado são indivíduos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, que hoje é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e superdotação e altas habilidades. Esse público com transtornos funcionais específicos, eles não estão incluídos nessa política especial na perspectiva inclusiva.
Então, eles, pelo fato de não ser visto como uma deficiência, né? O que eles precisam são de adaptações, segundo o que diz a lei, e muitos também profissionais da área, justamente por causa desse rótulo, né? Muitos querem evitar esse rótulo. E aí, dentro do AEE, ele não tem esse direito, né? Se a gente fosse falar do direito ao AEE. Porém, né, todavia, saiu depois dessa política nacional de 2018, saíram várias resoluções. E entre elas, diz que a escola ela não pode ser negligente no caso de alunos que necessitam de algum olhar diferenciado. Então, o AEE, se ele tiver, se o profissional que trabalha no AEE tiver a possibilidade de atender, se ele tiver a vaga, por que não atender? Por que negar uma ajuda para esse aluno? Deixando muito claro que o AEE, né, no caso do TDAH, o profissional mais específico para trabalhar com ele seria realmente o psicólogo e o psicopedagogo. O professor especialista na educação especial, ele não tem uma formação para isso. Mas nenhum outro professor hoje em dia tem uma formação nisso, né? A lei, né, o plano de lei que está tramitando é justamente para modificar isso. Que uma vez que os professores tenham essa formação, isso seja garantido para o aluno. Então, no AEE, ele não teria direito, mas nas resoluções que saíram depois, seria uma forma de discriminar o aluno, né, e excluir o aluno que precisa de alguma ajuda. Eu, quanto professor de AEE, se eu tenho a possibilidade, se eu tenho vaga, eu sim atendo esse aluno. Quando eu não tenho vaga, eu não atendo, né, esse aluno, mas eu faço toda uma articulação. Se eu oriento os professores que estão com ele, né, como AEE, oriento, me coloco à disposição para ajudar. Em âmbito estadual, aqui no estado do Rio, a lei número 8192 de 2018, né, foi sancionada uma lei para garantir determinados direitos ao aluno que tem TDAH. Aí, entre eles, está no artigo 1º. Ó, vou olhar aqui na minha colinha, que senão não tem como decorar tudo, né? Que as unidades, tanto também Também tenho tem? cola. Então, tanto as unidades públicas ou as privadas, em âmbito dentro do estado do Rio de Janeiro, elas ficam obrigadas a disponibilizar em suas salas de aula assentos na primeira fila para esses alunos com TDAH, né? Assegurando um posicionamento Uhum. afastado daqui, das janelas, dos cartazes, tudo que pode chamar a atenção do aluno e distrair. Então, precisa-se, dentro da sala de aula, Sim. ter um espaço adequado para esse aluno, né? Aí tem uma pergunta aí, a menina está falando, AE seria sala de recursos? Isso mesmo, Cláudia. AE é a sala de recursos, tá bom? E também os responsáveis precisam apresentar um laudo médico para garantir esses direitos, tá bom? Um laudo médico ou de um neuro ou de um psiquiatra para garantir esses direitos para os seus filhos, né? E as escolas da rede pública deverão prever e prover organização das suas classes e flexibilizações. Nesse ponto da legislação do Estado do Rio de Janeiro, ela meio que faz uma cópia do que diz a legislação da sala de recursos e também da nossa LDB, que são as flexibilizações no artigo 58 da LDB, as adaptações e as flexibilizações que são necessárias a esses alunos. Então, quase que o aluno com TDAH, se a gente perceber, ele está meio que sendo incluído aos poucos nessa visão do aluno com deficiência, porque, na verdade, ele tem necessidades educacionais especiais. Muito específicas. Você citou a Lei 8.192, de 4 de dezembro de 2018, aí do Rio, né? É uma lei. Você tem aí quem É fez? uma lei, eu não tenho quem fez, eu tenho a assinatura do governador na época, que era o Governador. Francisco Dornelles. É uma, Era o governador da época. a,
Aqui em São Paulo, nós temos um projeto de lei também bastante parecido, mas que foi aí para a esfera federal, na verdade, né? E aí a gente está hoje aí com essa portaria, né, o projeto de lei de número 40 de 2019, que obriga escolas públicas e privadas de São Paulo a disponibilizar cadeiras em locais determinados na sala de aula para quem tem TDAH, o controle do ambiente, assim como eu falei, que é cópia. Eles só que nós estamos aqui em são São Paulo um referências, ano Amanda. atrasados. São referências. São referências, adorei. É plágio, galera. Mas tá bom. São boas alternativas com um ano de atraso para essa iniciativa que no Rio começou em 2018. E aí ele coloca um tempo diferenciado para a realização de provas com auxílio de um professor e com maior tempo, né, de duração para ser avaliado. É preciso o laudo do neurologista e autorização ela seja avisada de antemão se tem, né, esse diagnóstico. E também aí vai contemplar as adaptações das estratégias pedagógicas. Quem trouxe esse projeto de lei foi o Wellington Moura, do PRB. E é muito controverso, porque ele faz uma lei de inclusão e ele é o mesmo deputado que faz uma, se eu não me engano, deixa eu ver, é o mesmo deputado que propôs uma CPI para as universidades públicas, para as pesquisas das universidades públicas. Então, assim, se tem um cabra que é super controverso, é ele. Mas, enfim, ele propôs, foi aprovado, já está sendo divulgado nas mídias aqui em São Paulo. Só que o que fica para mim, talvez você concorde ou não, são propostas que, tudo bem, com embasamento na LDB, com embasamento em outras, mas que acabam sendo falhas, justamente porque demoram muito tempo para serem elaboradas, aí para ser aprovado demora um tempo enorme. Eu recomendo, eu realmente desconheço, sabe, Alan, um professor que não faça isso já na sala de aula, mesmo que não haja lei que o force, que o obrigue. Eu desconheço um professor que está vendo que tem um aluno ali que é mais imaginativo, que tem um problema de atenção, que não coloque ele na frente, que não tente ajudar de alguma maneira. Mas, enfim, existe esse atraso, e aí se jogou um montão de coisas agora, aqui em São Paulo, unindo a um projeto de lei que a senadora Mara, Mara ó, Gabriele, né? está em processo, Isso. Gabrilli, em tramitação, ela reuniu todas essas pequenas propostas aqui de São Paulo, que eu pesquisei, nós temos propostas aqui desde 2008. A primeira proposta para a inclusão, melhor inclusão do TDAH, começa com uma proposta de 2008. Foi estendida e melhorada em 2013. E aí a gente vem com uma série não, 2005, minto, gente, 2005. Começa em 2005, é aprovado em 2008, e aí se estende até 2013. São pessoas que jogaram ideias como essas, mais acolhedoras, né? Seria um programa de acompanhamento para alunos do ensino fundamental da rede pública estadual de São Paulo com TDAH. E também um programa para diagnóstico precoce, se assim a gente poderia dizer. Ele está sendo avaliado, provavelmente vai ser aprovado pelo Senado, mas São Paulo a gente tem esse problema, porque quando surge alguma coisa no âmbito estadual, ela rapidamente vira federal, e aí a gente fica assim, sabe, demora muito, vira um angu de caroço, para ser sincero. Então, aqui
nós estamos em um pé muito parecido com o Rio. O que mais que a gente Então, pode eu falar queria também sobre... destacar a questão do Enem, né? Que desde 2012, o Enem também, no ato da inscrição do candidato, ele pode colocar lá que ele tem transtornos funcionais, ou TDAH, né? Que aí vai estar escrito lá como déficit de atenção, ou dislexia, ou qualquer outro que seja. E esse aluno ele vai ter direito de fazer ou a prova em local separado, né? E mais tempo para fazer essa prova. Então, é bacana, né, que um exame nacional do ensino médio tenha também, se articule para incluir essas pessoas de maneira significativa. Então, o Enem também já traz também, existe assim, são pequenos passos, né? Porque quando a gente depende da política, são pequenos passos. Assim como o plano de lei federal, né, que é a Lei 7081 de 2010, você vê, é uma lei de 2010, já se passaram Sim. 10 anos. A criança que tinha 10 anos e precisava de uma ajuda, hoje já está com 20. E ela talvez ainda esteja precisando de ajuda, porque para tramitar e para uma lei ser aprovada demora muito. Muitas vezes, essas comissões e do jeito que eles param, né, os recessos e tudo mais, isso fica tudo engavetado. Passa para um, engaveta ali, guarda. Então, assim, o que eu gostaria de deixar muito claro, que eu acho que a gente precisa, né, os pais, os responsáveis de pessoas com transtorno né, com TDAH, são que precisa se haver um movimento, tá? Que os movimentos sociais eles têm representatividade, porque infelizmente os políticos veem mais número, Sim. a gente sabe disso. Então, é necessário ter uma mobilização, né, mais nacional de todos esses pais, através desses grupos, por exemplo, o grupo que você me conheceu, de pais de pessoas com deficiência, para Sim. garantir essa legislação que está 10 anos tramitando. Né? Então, assim, é muito tempo para uma lei ser aprovada. Eu me recordo de ter assistido uma palestra da Berenice Piana, que é a autora da lei do autista, e ela disse isso, que se não fossem os Uhum. movimentos sociais, as pessoas, né, ela correndo atrás junto com todos esses familiares, fazendo parcerias com políticos, eles não conseguiriam. Nossa live caiu no meio da fala do professor Alan. Vamos lá. Muito boa live. Só retomar, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos retomar. Não fiquem tristes, não. Acontece. Acontece. A live caiu. A sorte foi que deu pra salvar. Avisa o povo aí que a gente tá voltando. Me perdoem a minha, né, gente? Hoje a minha internet está muito ruim, me perdoa. Deu para salvar assim no último segundo porque o 4G estava ligado aqui. Misericórdia, Jesus. Maravilha. Se eu perdesse, eu ia chorar. Nós estávamos falando das iniciativas que nós, enquanto sociedade, né, grupos de pais, grupos interessados na causa, o que a gente precisa começar a se manifestar a respeito, né, do assunto, sobre o TDAH. E aí eu interrompi a sua fala com a minha internet horrorosa. Então, e aí, para continuar a fala, a gente precisa se unir, porque a Sim. Berenice Piana ela conseguiu realmente fazer valer a lei, né? Fazer sancionar a lei com muita luta, junto com toda essa comunidade, com toda a sociedade que se interessava pelo assunto, nós conseguimos fazer isso. Então, assim, é necessário fazer isso para que a gente consiga dar um passo além nessa Sim. questão dessa política pública.
porque, na verdade, essa PL, que já está há 10 anos tramitando, todas as Sim, comissões já aprovaram, né? Já foi sim. aprovado em todas as comissões, e agora ela segue para o Senado, para ver se o Senado vai dar o ok. Você vê, o autor da lei, né, a redatora, ela é hoje senadora por São Paulo, pelo estado de São Paulo, a Mara, Sim. né? E o autor da lei, que era senador na época, ele foi assassinado em 2018, né? Infelizmente, ele foi assassinado aos 77 anos de idade. O homem já morreu e essa lei ainda não foi sancionada. Então, é necessário assim adiantar esse processo, mas para isso precisa ter uma pressão da sociedade, dos interessados para isso. Então, essa lei ela é muito bacana, né? Porque ela vai garantir um encaminhamento correto assim para o diagnóstico, né? Vai dar os encaminhamentos com essa lei implementada e sancionada, ela vai dar esses devidos encaminhamentos, vai dar acesso aos recursos didáticos pedagógicos para garantir a aprendizagem das crianças. E eu acho que uma das coisas mais importantes, que é a formação continuada dos educadores com essas abordagens necessárias e as estratégias para a gente poder garantir o melhor atendimento para as crianças. E, dentre essas coisas, dentre essa questão do diagnóstico, o diagnóstico precoce. Porque quanto antes a gente conseguir garantir esse diagnóstico, mais cedo as secretarias de educação, a saúde vai se articulando para atender a essa demanda, a esse público-alvo. Exatamente, o pessoal tá aí lutando, marcando o pessoal tudo de novo. A gente estava com umas 30 e poucas pessoas aqui. Gente, me perdoa, realmente tudo acontece no mundo da Amanda. Mas o outro trecho tá gravado, tá? Estão mandando mensagem aqui, ficou gravado, tá salvo, e aí depois eu junto tudo no YouTube, eu prometo. O que eu quero falar a respeito sobre militar para o TDAH. É uma necessidade que é para ontem. Né? A gente vê que existem mais pessoas com TDAH no mundo do que autistas. E nós vemos também um certo TDAH. Então, eles falam que o TDAH é disfuncional, não é uma deficiência, ele é disfuncional. Mas o TDAH, assim como o TEA, deveria ser visto de uma forma mais ampla, enxergando se aquele indivíduo tem comorbidades, enxergando se aquele indivíduo realmente consegue ter funções, executar funções, porque, olha, para quem está perguntando aqui no computador aqui, o TDAH é o CID, pelo CID-10 F90. Esse é o CID, né, que o seu filho vai ter lá no laudo, tá? Então, se o médico colocou lá F90 em um ponto de interrogação, significa que ele está investigando se a sua criança se encontra aí com essas características. Nós não vemos muitas famílias envolvidas para militar. Nossa, a Bruna acabou de escrever isso, parece que eu ali. Envolvidas para militar, e nós também não vemos um movimento da própria pessoa com TDAH. Porque hoje há tem muitos adultos com TDAH, adultos que trazem um discurso de muito sofrimento, por exemplo, no mercado de trabalho, para manter uma rotina, para manter um relacionamento, para exercer paternidade, maternidade, para se organizar na vida. Né? E aí a gente é aquele momento em que eu me pergunto, poxa, até que ponto não é uma deficiência? E aí eu separei algumas coisas aqui sobre coisas que as pessoas com TDAH não têm direito, gente. Bom, se você é de Santo André e está assistindo a gente, vocês sabem que a ONG, não sou só eu, viu?
é a ONG que está se candidatando a vereador da cidade de Santo André. Porque nós percebemos que o projeto que a gente aplica aqui, micro, pequenininho na ONG, pode ser estendido para a cidade toda. E aí nós entramos nessa militância política aqui na cidade, porque aqui os processos de inclusão são bem difíceis. Eu anotei aqui algumas coisas. Então, na escola, o que não tem, né? Ou o que tem, o que não tem para uma pessoa com TDAH hoje é na escola. Como o Alan citou, o Enem, ele contempla, ele dá mais uma hora de prova, porque eles usaram o bom senso, não porque é uma lei. Não existe uma lei. Se um dia o presidente ou sei lá quem estiver tomando conta da prova do Enem falar pessoas com TDAH farão a prova no tempo real de prova, pronto. Vai fazer no tempo lá, sem acréscimo. Não há cotas nas universidades, não tem cota para quem tem TDAH. Você vai para ampla concorrência e que Deus te ajude. Não há aprovação compulsória na escola, não existe média escolar diferenciada. Se você tem TDAH, você deve ter um rendimento igual, né, às outras demais crianças que não possuem o transtorno. E também, se você for muito mal, você pode ser reprovado. Não tem nenhum tipo de aprovação compulsória que eu acredito que aí também, né, Alan? Não tem. Tá igual? São Paulo, Rio, né? Lembrando que a gente está falando São Paulo, Rio. Não há exigência por lei de espaços reservados para realizar provas. Muitas pessoas com TDAH, isso a gente vê mais, é claro, nos adolescentes e adultos, eles suplicam por um local em que não tenha as distrações. Um ventilador é o suficiente, às vezes um desenhinho na parede, um cartaz. Uma borboleta voando já é suficiente. Já é suficiente. Imagina uma sala de aula, você prestando vestibular, aí a pessoa da frente resolve abrir um saco de salgadinho, a do lado abre uma latinha de coca, aí a de lá de trás mastiga, o outro levanta para ir no banheiro. E aí, como é que fica a justiça para essa pessoa que não é capaz de lidar com todos esses estímulos, né? E isso daí no âmbito escolar. No trabalho, o TDAH não é visto como deficiência, então também não temos cotas. Não temos cotas. Poucas empresas se adequam às necessidades das pessoas com TDAH. Algumas, por iniciativa própria, fazem uma abordagem mais inclusiva nas empresas. E aqui a gente tem bastante adulto. O que a gente vê? A dificuldade em cumprir uma rotina de trabalho. A dificuldade de executar trabalhos que sejam repetitivos. A dificuldade de lidar com coisas que não exijam deles a criatividade. Por exemplo, você pegar uma pessoa com TDAH e colocar numa linha de montagem. Aqui em Santo André tem muitas montadoras de automóveis. Esse tipo de trabalho, ele é muito desgastante. Exige muito da pessoa que tem TDAH. No trabalho também não é possível pedir aposentadoria precoce. Então, a lei não te equipara a isso. Não há auxílio financeiro governamental para a pessoa com TDAH. Hoje, mesmo que você não consiga trabalhar, não consiga exercer uma função, a lei não tem nenhuma que vai te dar algum benefício. Sobre a saúde, eu queria destacar. A pior coisa, os medicamentos para se tratar TDAH não estão na lista de medicamentos obrigatórios do governo. Essa é uma lástima aqui em São Paulo. E aí no Rio? Aqui um medicamento que muitas vezes é utilizado é o Ritalina, né?
E Sim. muitos responsáveis estavam até me colocando a dificuldade de conseguir esse remédio nesses últimos tempos agora de pandemia. Estava muito difícil conseguir esses remédios e alguns laboratórios até tinham, acho que parado, né, de fabricar. E aí o que acontece? Esses responsáveis estavam com muita dificuldade com esse medicamento, de arrumar esse medicamento, e uma vez que ele é caro, né? Se a pessoa usa, né? E é diariamente, então assim, esse medicamento tinha que estar dentro dessa lista de medicamento obrigatório do governo, até estar nessas farmácias populares, para que Sim. todos pudessem ter acesso. Aqui nós estamos falando de Ritalina, Venvance e Concerta. A Ritalina é a mais barata e é a de vida mais curta. O Venvance e o Concerta é de vida mais longa e mais caro. O Venvance chega a custar 300, 400 reais. As famílias têm que dispor de muito dinheiro para conseguir tratar uma criança, gente, mas os adultos também são tratados e precisam dos medicamentos. E não existe nenhuma política de saúde pública neste país. Lógico, eu estou pensando só política de Santo André, porque a gente está se candidatando por Santo André. Mas no país, Alan, não tem nenhuma iniciativa para colocar esses medicamentos no SUS, com acesso para todo mundo. A Universidade de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina, sozinhas, através de convênios, com pesquisas, eles têm uma cota de remédios que eles recebem e eles distribuem para a comunidade. Então, algumas pessoas de São Paulo vão dizer que conseguem o medicamento pelo SUS, mas não é SUS, é diretamente da universidade. A universidade conseguiu aquele acordo com o laboratório. E aí consegue contemplar uma parcela das pessoas que precisam do medicamento. E aí, diante de tudo isso que nós estamos falando nessa live, nós queremos convidar vocês, pais, professores, a lutar com a gente por políticas públicas adequadas ao TDAH, né? Porque não tem como ficar assim. Pensa só, aqui em São Paulo, em 2005 eles criaram esse programa de acompanhamento. E agora? Eu fui professora do Estado e fui professora da rede de Santo André. Eu nunca vi nada disso sendo aplicado. Eu nunca vi, eu posso estar errada. Tem professoras vendo a gente, eu peço para que vocês se manifestem aqui, mas eu nunca vi. Agora, o que está em evidência é essa coisa da cadeira, né? Da composição da sala de aula. Você quer ler um pouquinho os comentários? Tinha tantas Podemos. perguntas na outra. Gente, Tem vai lá na muita. outra, copia seu comentário e cola aqui, porque a gente não conseguiu. Eu vou aproveitar até a oportunidade que você está dando de olhar, que tem muitos colegas de trabalho aqui que eu vi, que estão aqui me acompanhando. Tá? A Ai, que Lucy está aqui. Tem tanta gente bacana aqui, que Selma está aqui também me acompanhando. Um grande abraço. Para todos os demais também, né, gente, que estão acompanhando. Até meu sobrinho Felipe está aqui me assistindo. Um Oi, abraço para Felipe! você, sobrinho Felipe. Felipe não veio aqui. Ah, meu aluno, Luiz Felipe. Luiz Felipe também está assistindo. Um abraço, Luiz Felipe. Dulce Helena, minha amiga também, está aqui assistindo. Então, muito obrigada a todos vocês. Tá lá, Jéssica. Travou para mim. Volte, Muito Alan. Agora travou dele. importante. Peraí, Alan, que você travou. Ah, tá. Voltou? Travou para mim. Voltou. Eu parei no Ah, gesto. Essas pessoas devem ser muito felizes por trabalhar com você. E já aviso que a intenção do Instituto Episteme é sequestrar o Alan e trazê-lo para São Paulo, tá, gente? Então vocês fiquem espertos que uma hora ele vai sumir aí do Rio de Janeiro.
Olha que Ah, isso vai dar uma confusão. vamos roubar Eu o já falei Alan, com hein? você que vocês podem contar com a minha amizade e vai ser um prazer ir aí em São Paulo para a gente poder palestrar, para a gente fazer muita coisa juntos, tá bom? Mas vamos ver, o futuro a Deus pertence, não dizem isso? Mas se a gente amarrar, não tem como ir embora. Já era. Olha, a Bruna, ela está falando sobre o sentimento de inadequação que as pessoas com TDAH carregam. É. E é muito grave isso. A gente já começa a perceber que eles, lá com seus 5, 6 anos, eu acho que com 6 anos é um pouco mais evidente isso, é que eles já começam a dizer. Deixa eu só colocar no meu silencioso aqui, que eles começam a dizer coisas pejorativas a respeito de si mesmos, como eu sou burro, eu não aprendo, deve ser observado, né, tanto por nós, pela sociedade, né? É um sofrimento muito grande. E antes da gente entrar na parte pedagógica, né, você já falou da formação continuada dos professores, que é super importante, precisamos mesmo. A gente vai falar de estratégias pedagógicas para o aluno com TDAH depois dessa minha fala, que você falou sobre a regulação, que as crianças com TDAH precisam se autorregular. E algumas pessoas não acreditam nisso. É muito engraçado. Eu vejo até profissionais, médicos, outros psicólogos que não acreditam nisso. E eu não entendo exatamente por quê. Mas crianças com TDAH, elas sofrem sobrecargas de informação, de estímulo. Por que eles estão propondo leis aqui que controlam o ambiente, de controle do ambiente? Não é só porque a pessoa vai se distrair com cartaz na parede, mas porque aquilo pode sobrecarregá-lo, né? O barulho pode sobrecarregar, iluminação pode sobrecarregar, coisas muito similares ao TEA. Só que a pessoa, ao autista, é dado o direito de ter sua descarga, a sua regulação. Se uma pessoa com TDAH for exigir o mesmo ou executar o mesmo, sempre tem uma pessoa que vai apontar o dedo. Olha lá, se fazendo de louco. Agora é isso. Chacoalhando a mão. Olha a perna, não para de tremer a perna. E aí a gente vê que não é dado à criança já logo no início da sua vida a chance de se regular neurologicamente aos estímulos. Outro estigma que você deve ter: as crianças com TDAH não são burras, gente. Eles são muito inteligentes. E eu já me surpreendi de várias formas. Você já se surpreendeu de várias formas? E eu já Uma me criança. surpreendi muito, muito. Eu tenho alunos assim que são inteligentíssimos, mas Sim, eles precisam dessas adaptações e essas flexibilizações dentro da escola. E aí exato. você até trouxe uma fala há pouco tempo atrás que você achava difícil ver que alguns professores não faziam certas flexibilizações. E eu vou te dizer, existe sim profissionais engessados que também não Sim. desejam mudança, que ficam resistentes mesmo a fazer a ajuda dessas crianças porque não acredita que seja verdade também de diminuir uma barreira que é a pior, que é atitudinal. A barreira física, a gente faz com acessibilidade, a gente transforma, faz uma rampa, adequa de alguma forma. Mas a barreira atitudinal é algo que depende do outro. E quando você depende da atitude do outro, é a coisa mais difícil. E aí tem Sim. todo um trabalho de sensibilização. Não é à toa que nós estamos aqui.
Não é à toa que o Instituto, a ONG está trabalhando dessa maneira, está trabalhando a fim de resolver uma questão que é também de sensibilizar o outro. Então, essa live é importante também para isso, para sensibilizar as pessoas que estão do outro lado, que de alguma forma são um pouco mais resistentes. Não, mas isso, ó, o profissional falou isso, o Alan me falou isso, a Amanda me falou isso. E sabe quando às vezes você precisa repetir a mesma coisa até que alguém compreenda? Sim. E aí as pessoas precisam perceber que é uma questão muito, mas muito séria, né? Estudos científicos Sim. dizem que essas pessoas com TDAH, elas têm alteração na região frontal do cérebro. E isso causa o quê? Dificuldades nas conexões com o resto do cérebro. Então, gente, é uma questão realmente, ninguém escolheu ser assim, nasceu com essa dificuldade. E por isso tem Sim. toda essa polêmica, Amanda, sobre a questão de ser uma deficiência ou não. Ele não É. escolheu, ele nasceu assim, né? Então, assim, com essa disfunção, com esse transtorno, então é preciso a gente ter um olhar, sim, sensível, ainda mais do educador. A gente fala tanto, reclama tanto da educação, né? Hoje, por exemplo, o nosso atual e velho ministro, porque já saiu, o ministro novo já saiu hoje. Então, a gente reclama tanto, já saiu, a gente reclama tanto da educação, mas a gente, quanto profissional, também precisa buscar mais, querer mais, mostrar mais e também acolher mais. Essas crianças precisam ser acolhidas. Não só a criança especial, mas qualquer criança que apresente necessidade educacional especial. E aí, para colocar de maneira ampla, o diabético tem necessidade educacional especial, tem crianças com depressão, ela tem, às vezes, uma necessidade, sim, que a gente precisa enxergar quanto profissional. Não dá, vamos tirar as vendas dos olhos e vamos enxergar essas crianças com mais carinho e com mais acolhimento, sobretudo num país que a gente vê que a instituição família se modificou, né? Mas assim, está realmente assim desvalorizada mesmo. Então tem Sim. muitos pais que não se preocupam com os filhos. Então vamos fazer a educação, ela não é transformadora, não é assim que o nosso patrono, o Paulo Freire, nos ensinou, ela é transformadora. Mas para transformar, a gente precisa se transformar para dentro, de dentro para fora. Então, é esse chamado que eu faço a todos os educadores do Brasil. Você está sendo aqui acompanhado por vários educadores, entre eles a Tabata, que é nossa psicopedagoga e tem anos e anos, eu não lembro quantos anos, tá, Tabata? Não é que você é velha, mas na rede aqui de Santo André, como professora, ela coloca o pior da escola é que a maioria das crianças não tem diagnóstico. A realidade hoje aqui em Santo André é essa. Nós temos crianças com sintomas, crianças sofrendo com sintomas e sem diagnóstico. E aí ela entrou nessa sua fala aí da família, e falando que às vezes, mesmo que a escola está percebendo ali atitudes exacerbadas que suspeita, né, que seja TDAH, a família não acredita. É uma complicação mesmo, quando nós, enquanto educadores, quando a gente vai sugerir, né, à família que existe algum transtorno, alguma dificuldade, eu aposto muito na falta de informação, né? O que é o TDAH? E daí, de repente, o meu filho é louco? Eu já ouvi isso de um pai uma vez, eu achei que eu ia apanhar. Você tá falando que o meu filho é louco? Eu falei, não, eu não tô falando que ele é louco, né? E aí tive que explicar todo o processo do TDAH, né? Porque a criança estava sofrendo demais. A Rose está falando que é muito difícil ter um diagnóstico, é muito caro, pelo SUS é complicado. Rose Bastos Santos, hoje mais cedo, deixou um comentário contando a história do filho dela em uma das minhas lives lá. Eu ainda não tive tempo de te responder, mas eu li muito brevemente e realmente Rose nunca recebeu ajuda, Alan.
Ela tem um filho já adulto com muitos sintomas e ela nunca recebeu ajuda. Bom, tudo isso que eu falei que as pessoas com TDAH não têm, né? E como a gente pode ver aqui, de 2005, no caso de São Paulo, que para 2019, gente, é de 2005 para 2019, vocês acreditam numa coisa dessa? A federal tem 10 anos. Eu acho que nós temos que correr atrás dessa federal, porque a de federal vai ter um âmbito nacional e aí vai atender a todos, né? Nesse sentido, a gente tem que aí colar na Mara, na senadora, né, na Mara Gabrilli, que ela Vamos está fazendo essa cobrar a Mara. vamos cobrar a Mara, que ela que está levando todas essas pequenas iniciativas que foram municipais e estaduais, que foram boas para o TDAH, para o seu nível aí macro. Gostaria de, aproveitando que estou citando Mara Gabrilli, em dizer que antes da pandemia, Mara havia marcado uma reunião conosco no Instituto Episteme, e aí a gente entrou em quarentena e não foi possível, mas ganhamos este olhar devido à militância que temos feito aqui na cidade para diagnóstico de qualidade, tratamento de qualidade, educação de qualidade, né? É isso que a gente tem que buscar. Alan, eu falo Alan, eu sou paulista, né? Que droga, é Alan. Não, aqui também, olha, na escola que eu trabalho em Itaboraí me chamam de Alan. E na escola de Niterói, Alan. Então eu já tendo. Chamou de Alan ou Alan, eu tô virando tua menina. Oi, oi, oi. Vamos falar de algumas estratégias pedagógicas para o aluno com TDAH. E você separou aqui umas coisas muito legais. Vamos lá, para as mães. Gente, ó, agora pega aí o caderninho. Nós vamos dar dicas para se trabalhar atenção e memória sustentada. E aí o aluno separou algumas técnicas para melhorar a atenção e a memória. Memória sustentada. Vamos lá. Ô, Amanda, eu vou sugerir que no comentário da live, no término, você copie e cole para elas Isso, perfeito. no comentário, porque aí elas conseguem prestar atenção na nossa fala aqui e depois elas É copiam verdade. por lá. Tá bom? A febre está comendo meus neurônios. Isso, perfeito. Olha, isso não é coronavírus, não, né? Espero que não, mas desde ontem que eu tô com febre, tô meio acabada. Pela nossa querida amiga, para que ela não esteja com coronavírus. Isso, gente. Isso aí. Vamos Então, lá, vamos vamos ver. começar, querida, falando sobre essa questão para melhorar a atenção e a memória sustentada, que é uma das questões que mais são colocadas pelos educadores, né? E pelos responsáveis, porque na convivência dentro de casa, tendo que fazer alguma atividade de casa, essas questões são apresentadas, né? Na lista tá. Quando o professor ele der alguma instrução, pedir o aluno para repetir as instruções ou compartilhar com o amigo antes das tarefas. Porque, às vezes, o professor fala com o aluno, ou o pai, o responsável fala, ele não estava atento naquele momento. Então, Exato. o que eu falei para você? O que eu disse para você? Para que ele repita para você entender se ele realmente percebeu a sua fala. Então, é importante que isso seja feito. Se o professor não puder, aquele colega mais unido da sala pode fazer isso, porque na inclusão é isso, né? A gente trabalha, aquele todo ali, um ajudando o outro mesmo para poder fazer. Então, os colegas da sala podem participar desse processo também. Quando o aluno desempenhar a tarefa solicitada, ofereça sempre um feedback positivo, que é o reforço positivo, né? Quem não gosta, gente, de receber um elogio quando você faz algo bacana? Acho que todo filho gosta. Então, dentro da escola, o professor dá o reforço positivo, ó, parabéns, fez, está muito legal. E em casa também a mãe e o pai, quando executar, a criança executar, né, o jovem, executar a tarefa de maneira positiva, dê esse feedback. Eu acho importante realmente, é uma maneira de valorizar esses pequenos momentos e essas pequenas conquistas que ele tiver.
não criticar e, né? Ah, tem essa questão aí que você falou. Já tem uns que já se acham burros. Ah, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Se vier uma pessoa que vá ficar criticando e apontando, ah, você não sabe isso, você não está conseguindo isso, como forma de falha de desempenho, piora mais ainda essa questão psicológica dessa criança, né? Na medida do possível, oferecer ao aluno e toda a turma tarefas diferenciadas. Os professores podem dar trabalho em dupla, em trio, em grupo, né? Dando a possibilidade, até às vezes, dos alunos escolherem as atividades, dar opções, ó, vocês podem fazer esse ou esse, três tipos de trabalho diferentes, para que o aluno também veja o que ele consegue fazer de forma mais fácil, né? Optar também por usar tablet, quem tiver, computadores, aulas com audiovisuais, vídeos, usar o DVD da escola, sala de vídeo, se tiver sala de informática, usar materiais como revistas, jornais, tudo isso, gente, a gente até fala que na educação inclusiva, quando você faz para o aluno especial, você está fazendo para toda a turma ganha com essa qualidade de ensino, né? Usar a técnica de aprendizagem ativa, que são o quê? Dando essas respostas também orais. Por quê? Ele vai ficar muito mais ligado. Se você fizer alguma coisa e fazer as perguntas oralmente, ele vai ter que prestar atenção no que você está falando, né? Sim. Fazer trabalhos também gravados em DVD, em áudio pelo telefone, em vídeo, sobretudo agora, esse momento que nós estamos vivendo com essa educação remota, os profissionais de educação podem solicitar que façam, através de áudio, através de vídeo, também algumas atividades ou dando respostas através de atividade. Cláudia disse que travou. Eu travei, gente? Está travado Para aí? mim, para mim Não? não. Você está Cláudia? respondendo até a Tabata. Ela fala sugestões de videoaula para TDAH. Minhas videoaulas são ao vivo. De atenção de maneira remota é um desafio, é um desafio. É um Isso, desafio. aí, Tabata, talvez seja interessante essa videoaula ser gravada, usar algum aplicativo que consiga gravar essa videoaula para que esse aluno tenha acesso novamente, para que ele possa assistir outras vezes. Então, é interessante procurar um aplicativo que possa salvar essas videoaulas e que possa também estar ofertando isso de alguma outra maneira. Tá? Eu estou falando rápido, gente, porque são muitas sugestões que nós separamos, né? E eu acho que essa São live já deu boas. 1 hora. Eu espero que não esteja sendo cansativo. Como a lei diz, precisam se fazer adequações dentro da sala de aula, tirar o aluno de perto da janela, a disposição das mesas também, evitar as distrações desse aluno, usar mecanismos e ferramentas para compensar essas dificuldades da memória, né? Tabelas com datas. Por exemplo, passou aquele trabalho, é bom deixar sempre avisado ali para ele. Ele tem essa dificuldade na memória. Então, às vezes você passou a atividade, é bom ler antecedência. Um trabalho que você vai pedir dá uns 15 dias e durante as suas aulas você pergunta: você já fez o trabalho? O trabalho é para a próxima semana. Vai dando esses sinais para compensar essa dificuldade na memória que o aluno tem. Então, dar esses lembretes, colocar essas anotações no quadro é importante também. Etiquetar. Então, assim, as mães que estão nos ouvindo agora, é muito importante etiquetar nessas atividades. Usa o post-it, né? E vai etiquetando com cores diferentes para que ele vá percebendo e que vá se organizando melhor dessa forma. Claro que vai ter que ser conversado anteriormente, né? Vendo, ó, esses tipos de atividade são para esse momento, essa cor é para outra coisa, para que ele se organize, mas esses lembretes são importantes para a organização. Tem gente que não acredita que ele precisa se reorganizar, mas ele precisa de uma organização como qualquer outro aluno. Não é porque ele tem TDAH, não. Qualquer aluno precisa de organização das suas atividades escolares, que senão pode se perder. Verdade. Agora,
passando para essa questão do tempo e processamento das informações. Usar essas informações, esses gráficos, estruturando esse trabalho escrito, vai facilitar na compreensão da tarefa. É interessante também, gente, fazer resumos. Às vezes, o professor dá aquele texto enorme, né, para a turma ler. Eu acho que é interessante você, de repente, na sua aula, você apresentar um texto maior, mas também depois ter um resumo para que esse aluno consiga pegar pelo menos o mais importante, né? Condensar tudo aquilo, o mais importante. Então, é legal o professor preparar, de repente, resumos, mas caso o professor não faça, o responsável pode, junto com o filho, fazer resumos em casa também, tá bom? Perfeito. Permitir como respostas do aprendizagem, apresentações orais, conforme a gente falou, trabalhos manuais também, outras Sim, tarefas que o aluno possa usar a criatividade. A gente sim, precisa trazer uma aula mais dinâmica para que esse aluno comece a se interessar mais pela educação. Se for só, né, como a gente diz antigamente, cuspe-giz, vai ficar difícil chamar a exato. atenção de qualquer aluno. O Alan, essa é uma grande dificuldade. Às vezes, a gente que trabalha com inclusão nota que não é um problema das deficiências ou dos transtornos em si, mas às vezes do modo como a gente ensina, o modo como a informação é passada e os recursos que são utilizados. Hoje nós temos muita tecnologia, né? Eu também dei aula em uma escola só de inclusão e foi o melhor tempo da minha vida, porque eu me sentia trabalhando na Operação Ursinhos Carinhosos, né? Era um silêncio, era tudo perfeito naquele lugar, era lindo. E nós usávamos, eu dizia sempre para alguns professores, para a gente usar mais a tecnologia. E alguns professores ainda bastante engessados no uso do celular, do tablet, do computador, em retirar o aluno de dentro da sala. Gente, isso é importante, porque, no modo geral, crianças com TDAH, como nós estamos falando, são extremamente inteligentes e eles são extremamente criativos. E você suprimir e oprimir todo o potencial criativo de uma criança com TDAH, com giz e lousa, é você matar aquele indivíduo. Ele não vai gostar da escola, ele não vai compreender os conteúdos, a escola vai ser inútil na vida dele, além de deixar um arrombo emocional gigante. Quanto mais eu trabalho com crianças com TDAH, mais eu vejo o quanto elas são criativas, o quanto a arte é importante para elas, o quanto a música, a pintura, os recursos com giz, com massinha, com argila, o quanto o esporte, gente, é importante na vida de uma criança com TDAH. E tudo isso vai melhorar e criar caminhos de aprendizagem, caminhos para que a cognição seja ampliada, seja melhorada, né? E eu fico muito, muito abismada ainda com essa recusa de alguns educadores ainda em não usar a tecnologia. Porque as crianças, elas hoje em dia, né, todos os estudantes, eles estão com um smartphone na mão. Hoje em dia, você não consegue ver estudante que não tenha, né, um tablet, que faça uso disso, que assista ao YouTube. Então, a gente precisa realmente de modificar. Claro que a gente sabe que isso não chega a todos. A gente vive num país com uma desigualdade muito grande. Mas muitos, a grande maioria, se você perguntar a uma criança hoje em dia o que ela quer de presente de aniversário, ela quer um telefone. Ela Sim, quer poder fazer o uso disso. E por que não fazer o uso disso na educação? Mais tarde eu vou falar com vocês sobre uma outra questão aí, vai ser um dos nossos últimos tempos sobre o uso de tecnologia, mas para isso a gente precisa diminuir o preconceito com esse uso da tecnologia, né? E sem falar que a gente precisa de maciços investimentos em tecnologia educacional. Então, assim, sim. o governo também precisa investir em tecnologia dentro das escolas, porque isso só vai chegar a todos, só vai ser acessível a todos
a partir do momento que a gente tiver isso dentro das nossas escolas como um dos recursos pedagógicos. Não adianta o professor planejar todo um uso tecnológico, fazer aulas maravilhosas, se não tiver esse recurso na escola. A gente se preocupa também, esquece da internet, né? A internet em muitos países, como a Finlândia e a Islândia, gente, ninguém paga internet lá. É todo mundo. Você tá lá na praça, nunca fui. Vamos, Alan, um dia? Vamos pra lá? Pra gente Vamos, ver como é. vamos, vamos, vamos lá, eu topo. Como que os vikings usam a tecnologia. Mas, lógico, são países bem desenvolvidos, mas se nós formos pensar na democratização do ensino hoje, nós temos que pensar na democratização da internet. Não tem como fugir disso. E é claro que não é interessante para o capitalismo nem para as grandes empresas que um país, ou uma cidade, ou um estado tenha aí o Wi-Fi grátis para a sua população. Grátis entre aspas, né, amigo? Porque tudo é pago. É isso aí, é isso aí. Mas continuando com as estratégias, tem muita coisa bacana. Vamos falar um pouquinho sobre a organização e técnicas de estudo? Eu acho que os pais precisam Sim. estar bem ligados nessa questão dessa organização. Dar as instruções de maneira clara e objetiva, oferecendo ferramentas de organização, como aquele uso do post-it para o aluno fazer. Eu acho também que dentro da rotina de dentro de casa precisa ter um horário reservado para o estudo, entendeu? Somente assim ele vai saber se já fizer parte da rotina dele, aquela 1 hora para as atividades escolares ou para fazer trabalhos escolares, eu acho importantíssimo, é uma maneira dele se organizar, né? Supervisionar também todas essas atividades escolares, tem que olhar mesmo o caderno, todos os dias. Eu já fui estudante, você já foi estudante. Você sabe que às vezes a gente não quer fazer atividade e você finge que não. Ah, tem atividade de casa? Não, não tem atividade de casa só para não fazer. Então, o pai, o responsável, tem que olhar o caderno todo dia, sim. Tá bom? É interessante. Eu tenho Ah, uma história vergonhosa para dividir. Hoje, eu trato aqui na ONG a filha de uma colega de escola, e esses dias eu estava lembrando, né? Eu falo, caramba, a filha dela está na minha ONG e eu copiava a lição de casa dela. sério? Tá vendo como são as coisas? Em vários momentos. Viu como que são as coisas? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A vida tem dessas Nunca surpresas. sabe. Mas acontece, às vezes a gente quer dormir mais tarde, não quer fazer a lição, né? E o ter um planejamento ajuda muito a criança com TDAH, mas ajuda todo mundo como um todo, né? São Essa dicas, por organização vai exemplo, ser boa para todos os alunos. para todo mundo. Uma outra dica que eu quero dar para os responsáveis é se a escola trabalha com apostilas ou com livros, encapar cada livro de uma cor, né? Já tem Sim, essa ajuda muito. dificuldade. Ajuda muito. Cada livro de uma cor, o livro de ciências ele é azul, o livro de matemática é vermelho. Matemática tem que ser vermelho, tá, gente? Matemática tem que ser vermelho. O livro de português Português pode tem que ser ser azul. qual? Português tem que ser azul. Português E azul, ciências verde. isso, vamos fazer uma referência, né, das cores para ajudar o filho. Então, encapar os cadernos, as apostilas com cores diferentes ou colocar o post-it com o organizador vai ser bom para ele se organizar. É uma coisa interessante de ser feita também. Outra coisa é usar agenda, para que ele anote os compromissos escolares, né? E também a agenda serve de comunicação do professor com a família. Então, o que aconteceu em casa, a família mandar para o professor e, consequentemente, o professor também mandar para a família. Então, a agenda, né, é importante também fazer uso disso, tá bom? E nessa reorganização mental e o autocontrole, que muita gente diz que isso não existe, mas que a gente sabe que existe sim, eu penso que o professor ele pode usar de muita sabedoria. Está percebendo que o aluno precisa, né, sair um pouco?
Fulaninho, vai lá e pede na sala da coordenação pedagógica algum material. Só dele sair de Sim, dentro da sala de aula, andar pelo corredor, solicitar isso e voltar para a sala de aula, ele já se reorganiza de novo para aquele momento ali, né? Então, assim, tem que perceber, o professor ele vai percebendo isso aos poucos. Por exemplo, dentro da própria sala de aula, você percebeu que o aluno está precisando de fazer alguma atividade que seja física, porque ele já tem essa dificuldade de ficar sentado todo o tempo. Fulaninho, vai lá, sim. apaga o quadro contigo. Apaga o quadro para mim, por gentileza. Só dele ir no quadro, apagar, ele está fazendo uma atividade física, ele, sabe? Essas conexões do cérebro já se modificaram. Então, assim, a gente precisa dar essas oportunidades do aluno fazer alguma atividade motora em determinados intervalos de tempo entre uma atividade e outra para que ele se reorganize e se autocontrole. Sim, é muito importante. Você sabe que tem um modelo de escola chilena, e eu sempre estou falando para as meninas da EPSTM aqui. Eu fico namorando esse modelo, porque o pátio da escola é um grande pátio de integração sensorial. Então, tem cama elástica, piscina de bolinha, balanços, tudo que você imaginar. Aí, naquele núcleo, fica terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física. Ah, tem até piscina nesse pátio. E as salas de aula, elas saem desse grande pátio e são mini salas. Cada sala são turmas com 4 crianças. E eles atendem inclusão. Quando a criança com TDAH ou com TEA se exacerba, eles vão para o pátio. E aí o pátio tem essa série de atividades lúdicas e positivas, sensoriais e motoras. Se você vê, você fala, meu Deus, isso existe, alguém pensou nisso? Porque o hiperativo, às vezes, ele tem essa necessidade, né? Por exemplo, você está falando de fazer algo físico. Aí, como que é montada a grade dessa escola? Para alunos com casos de hiperatividade extrema, nós sabemos que existe, é dividido entre cada aula teórica que ele tem uma atividade física. Pensa nisso. Eles ficam o dia inteiro na escola, obviamente, e aí acontece que esse modelo dessa escola, o resultado que eles estão conseguindo é o seguinte: as crianças estão deixando de tomar a medicação tarja preta. Olha só que coisa maravilhosa. Estão aprendendo a se regular pela sua parte sensório, né, sensório-motora, e aí a escola é esse mundo, né? Pensa só, o que é para uma criança ter um aparelho de Acaba que escalar? a terapia é diária. Exato. É a escola enquanto ambiente terapêutico num nível hardcore. Então, o ensino junto com a terapia é ali conjunto. Então, se o autista teve uma crise, ele é retirado, existe uma sala que tem menos som e menos luz para aqueles que têm essa necessidade de menos som e menos luz, pode se regular lá. Tem a sala da soneca. Olha, é um modelo assim, deve ser muito caro, né? Eu nunca pesquisei financeiramente Com quanto que é para certeza. fazer, Mas a gente mas vai é lá um visitar, a gente vai lá vamos, visitar e aí depois traz o que é possível. Aqui a gente brasileiro não gosta de se tá? adaptar a tudo. A gente vai adaptar o que é Exato, a nossa realidade aqui. porque é incrível, incrível. Alan, eu já vou aproveitar a sua fala, porque a gente falou bastante de TDAH e na nossa pesquisa apareceu muito a dislexia. E faço esse convite para você ao vivo, para você voltar com a gente para falar sobre dislexia e estratégias pedagógicas para o disléxico. E porque a gente vai chegar na reorganização mental aqui, então eu já quero amarrar meu burro em você, porque tem muitos elogios, a galera tá tudo curtindo aqui, ó.
Tem gente do Canadá vendo a gente. Oi, Gigi. Nossa! Olha só, É, você me deixou de um jeito que eu não posso negar, né? Esse convite, né? Ao vivo, na frente de todo mundo, eu não posso nem negar. A gente vai marcar, sim, pode ser até o final de julho? Pode ser? não, tranquilo, tranquilo. Julho, agosto, Porque, tamo aí. claro que a gente Tranquilo. conhece, mas a gente vai se apropriar mais dos assuntos, né? E pode deixar que até o final de julho a gente vai estar falando sobre dislexia para a comunidade Flexível. escolar que acompanha a minha página, a página do Instituto e a sua também. Tá bom? Isso, Convite depois você deixa aceito. seus endereços também para a gente ir lá curtir e Tá acompanhar o bom, seu trabalho. Vamos tá falar de bom. reorganização mental e o autocontrole. A gente falou, né? Absolutamente necessário. Já A gente falamos falou, sobre isso. ai, ó, o meu TDAH aqui ativo. É, eles realmente precisam da autorregulação, né? Até porque os níveis de ansiedade são grandes, então não é só a hiperatividade. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, nós fizemos uma live sobre TDAH com a Bruna Ament, e eu também disse isso, que é a ausência do medicamento para a ansiedade para crianças com TDAH. Porque quando você ministra o Vinvance, a Ritalina, né, ou Concerta, ele já tem como efeito colateral a ansiedade. E às vezes a criança entra em colapso por uma crise ansiosa, ela está ali ansiosa, e não necessariamente por ser hiperativo. Também vamos diferenciar aqui duas coisas. Existem dois padrões dentro do TDAH, que é o F90. Você vai ter crianças com maior desatenção, maior falha dos processos atencionais, e vão ter crianças quietinhas, não são hiperativas. E você vai ter crianças que são mais hiperativas e com menos falha do processo atencional. O que a gente está chamando a atenção para os professores, para os pais aqui, é para que sejam levadas em consideração as características de cada um, para que as estratégias dentro da escola sejam feitas para o perfil daquela criança, para que as estratégias também das terapias sejam feitas para o perfil daquela criança e que ele não sofra, né? Porque convenhamos que traz muito, muito sofrimento. Você gostaria de citar, né, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade e o jogo de Isso, videogame que a gente isso ficou aí. de comentar. Eu só vou, então, vou tentar fazer uma fala rápida sobre isso, porque realmente as pessoas podem estar cansadas do Alan. Mas olha só, eu acho importante as famílias estarem entrando no site, tá bom? tdh.org.br, porque eles fazem um trabalho muito bacana, lá tem muito conteúdo bacana, e você vai acompanhando esses processos da lei, de tudo está lá, das notícias. Então, acho importante os pais estarem entrando, e aí, de repente, dando essa ideia dessa união que a gente precisa para que algumas leis sejam realmente implementadas e sancionadas pelo presidente, que é essa lei federal, que eu acho que vai ser o sonho para todos os pais, e aí fazendo parcerias até mesmo com a Mara, para que esse processo se adiante, já que ela é senadora e está voltando para o Congresso, para o Senado, essa lei. Então, assim, falta muito pouco. Eu acho que falta uma pressão realmente popular, uma pressão das famílias para que a gente possa caminhar mais em relação a isso. Tá bom? Essa união Exato. realmente está fazendo a diferença. Eu ia falar de uma outra coisa, mas eu já esqueci, então eu vou pular para o ponto do jogo. O que acontece, gente? Tem 5 anos que eu tenho feito um estudo que eu intitulei de Game Motricidade. Esse game motricidade, ele se caracteriza pelo uso do videogame, o Xbox 360, com aquele Kinect, que faz toda uma leitura corporal, e o aluno Uhum. usa o corpo como controle. Eu acabei já de escrever um artigo sobre esse trabalho, sobre esses estudos, que tem raiz na game terapia. Só que eu não sou terapeuta, eu sou professor.
Então, para poder fazer isso com o aluno, eu modifiquei, eu rebatizei e coloquei o olhar pedagógico, né? Tem o olhar terapeuta, o fisioterapeuta, ele vai pensar no movimento correto que o aluno tem que fazer. Eu tenho todo um olhar pedagógico, trabalhando realmente a questão cognitiva, e aí vem a atenção, vem o foco, vem tudo isso, e também a psicomotricidade. Então, a coordenação motora fina e grossa também, lateralidade, tudo isso. Então, tem um estudo maravilhoso sobre game motricidade. Se Deus quiser, a gente vai estar lançando esse artigo daqui a algum tempo. Mas eu gostaria de sugerir aos pais, porque dentro desse estudo que eu fiz, existem alguns jogos que são indicados para pessoas com TDAH. Então, por isso que eu gostaria de destacar esses jogos. Quem, claro, tiver a possibilidade de ter, seria ótimo, né? Não é nada para substituir, é mais um recurso. E aí veio há pouco tempo agora uma notícia, 2 semanas atrás, que lá nos Estados Unidos já saiu um jogo que vai ser indicado pelos médicos para crianças com TDAH, como forma de terapia, não só de terapia, mas como forma realmente de ajudar essa criança que tem TDAH. Então, um estudo que aconteceu lá fora, né? E eu já também estudo há 5 anos aqui a game motricidade para poder trazer para esses alunos. Então, entre esses jogos está esse aqui, ó, Rush, tá bom? Rush, que é muito bacana. Esse jogo é um jogo de aventura, com os personagens que as crianças gostam, que são os incríveis, o Toy Story. Então, assim, é muito lúdico e bem bacana a criança esse jogo. Esse aqui também, ó, esse Fable, ele também é muito bom, tá? Para ajudar nessa questão motora que eles precisam, também extravasar essa questão dessa hiperatividade. E eu faço esses atendimentos na sala de recursos com meus alunos. E esse trabalho, ele é um atendimento que eu faço na sala de recursos de game motricidade. Quem quiser pode me adicionar no Facebook, que tem vídeo sobre game motricidade lá, com o trabalho com os alunos. Tem fotos e tem vídeos de eu trabalhando com alunos com deficiência e também com transtornos funcionais, inclusive com TDAH também. Esse aqui é muito bom, Kinect Esportes. Então, vários esportes. Então, vai aprender a regra, a atenção, essa consciência corporal e espacial, a concentração e o foco, tá? É muito bacana esse jogo. Esse jogo, qualquer jogo de dança, esse do que usa o Kinect, são muito bacanas também para eles, tá? Para eles compreenderem essa coordenação motora ampla, tá? Essa consciência corporal e espacial também, e atenção e concentração. Então, também indico não só esse, mas com qualquer outro jogo que tenha dança, tá bom? Vamos deixar, vamos deixar. O pessoal está desesperado, falando para deixar nos comentários. Vamos deixar tudo. Vamos deixar. E por último, esse aqui, que é o Kinect Aventuras. Muito bacana também. A criança vai viver grandes aventuras através desses jogos. Ela disse: não está dando para ver os jogos. Acho que assim vai dar. Mas, de qualquer forma, nós vamos colocar nos comentários os nomes desses jogos. Gente, deve existir em São Paulo vários outros. É porque eu moro no interior do estado do Rio, então nem tudo chega aqui. Para comprar alguns jogos desses, eu comprei realmente pela internet. Então, deve ter uma infinidade de jogos. O que eu quero propor para as pessoas? Diminuir o preconceito com o uso de videogame para a educação. O uso da tecnologia. Isso é tecnologia. Só que através de um estudo que eu fiz, que eu já faço há 5 anos, eu implementei esse projeto dentro da escola que eu trabalho em Itaboraí. E foi um sucesso, dá muito certo. Eu vejo crianças que às vezes não tinham atenção para determinadas coisas, com atenção e foco. Então, para a criança com TDAH, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A Gisele colocou aí, problema
que se for para dançar, mamãe domina o jogo. Eu não Que ela vai entendi dominar o se ele jogo. vai dominar, vai querer dançar Ela junto, falou que né? se for Mas de dança, ela vai dançar, é. dança junto com a criança, Olha, dá para dois jogarem, dança em dá para parceria, dois dupla. jogarem. A Coloca a gente usa família aqui toda para se divertir. A gente usa aqui na UNG é, já há algum tempo, desde que a gente começou a estimulação da psicomotricidade, a estimulação com games. A gente fala estimulação cognitiva com games, né? Cada palavra que você me disse hoje, cada explicação que você trouxe, eu sinto assim no meu coração que eu encontrei a minha alma gêmea pedagógica. É incrível o quanto eu me identifico com a sua fala e o quanto eu falo tudo isso que você fala na cabeça de um monte de gente. Eu queria te parabenizar porque você está no interior do Rio, como você disse, né? Você está no Minha interior do Rio cidade de tem Janeiro. 21 mil habitantes. Olha a diferença de vocês aí. Muito. Olha, aqui em Santo André, eu estou sempre trabalhando com esse número, então ele está sempre na minha mente. Só em Santo André tem 44 mil autistas. Então você imagina o tamanho da cidade. E eu vou ser muito filha da mãe com você. Vamos fazer uma live sobre essa sua pesquisa. Não precisa ser agora. Vamos fazer uma em agosto e uma em setembro, para você ter aí um tempo para a gente falar sobre o game, para você trazer essa sua pesquisa, esses 5 anos de experiência com estimulação com os games. E eu quero te agradecer demais, demais, porque mesmo não me conhecendo pessoalmente, você é uma pessoa linda, foi Obrigada. inclusivo até comigo, gente. Eu tive febre, não consegui mandar meu resumo para ele, ele foi tão gentil. E eu queria, assim, muito que as pessoas, todas no mundo, fossem iguais a gente. Eu acho que ele seria bem mais feliz e acolhedor e inclusivo. Eu E te faz agradeço demais. E você isso. precisa voltar, senão eu vou aí te sequestrar. Tá bom, eu aceito o convite de novo. Olha só, eu quero aproveitar para mandar um beijo para a Jaqueline, minha colega de trabalho de Niterói, que chegou aí, e a Ana Cristina Bessa. Deixa eu contar para vocês, a gente estava falando sobre esse trabalho com game. A Ana, eu não tinha esse videogame, ela era diretora, ela é diretora dessa instituição de educação especial que eu trabalhava, e foi ela que emprestou dela, da casa dela, para que eu pudesse Não, implementar esse trabalho de game motricidade na escola. Então, ela foi a pessoa que me ajudou muito, que deu aquele empurrão para realmente esse projeto sair do papel, porque primeiro eu só pesquisava, eu só lia, eu só procurava, e a partir do terceiro ano, Ana Cristina Bessa, que está aí do outro lado, eu gostaria de te agradecer, porque ela levou da casa dela para eu poder trabalhar com os alunos até que eu pudesse adquirir o meu jogo e poder trabalhar com os alunos. Então, muito obrigado, Ana Cristina, eu quero te agradecer muito. E não só você, mas todos os colegas que estiveram aqui, a todas as famílias que estiveram aqui, muito obrigado. E eu sempre digo obrigada. uma coisa que eu vou dizer para todas as escolas e todas as lives que eu vou ter, se me derem a oportunidade. Eu só sou o que eu sou hoje porque esses alunos especiais me fizeram especial. Então, eu sou uma pessoa, eu já sempre fui muito bem criado, dentro de uma família cristã, dentro de uma estrutura familiar muito bacana. Nunca fui rico, mas nunca me faltou nada. Mas o que acontece? Eu me tornei muito melhor depois que eu entrei na educação especial. Muito melhor, muito melhor. Então, assim, eu gostaria que todos os profissionais da educação tivessem a oportunidade que eu tive, porque é realmente transformador. A gente já falou da palavra de transformar, né? Foi transformador na minha vida. Então, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, tá bom? De estar falando hoje com o seu público, com as pessoas aí de São Paulo. Quem diria que um simples professor do interior do estado do Rio, de uma cidade de 21 mil habitantes, fosse falar com São Paulo hoje? Então, muita Mas gratidão.
Um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente e minha gratidão a cada aluno especial, porque vocês realmente me tornaram especial durante esses 15 anos de trabalho de educação. Então, o meu obrigado ainda é muito pouco para expressar tudo o que eu sinto. Ai, eu vou chorar, não faz isso comigo. Não, não chore, não Ai, chore. eu sou chorona. Muito obrigada. Eu estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Vamos falar aí para o mês que vem para não te sobrecarregar. E quem está falando, neurodiversidade transforma, é verdade, Gisele. A neurodiversidade transforma, ela une e nós estamos aqui para provar isso. Gente, muito obrigada, Alan. E volte sempre, meu querido. Deus te abençoe onde quer que você esteja. A sua inteligência e o seu amor é o que faz a diferença do seu trabalho. E você não vai falar só São Paulo, meu bem. Você pode ter a máxima certeza de que você vai falar para um público ainda muito maior e muito importante. Deus te Amém. abençoe. Gente, um beijo para Tchau. vocês e muito obrigado, tá, por cada um de vocês. Tchau, Amanda.